Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para gravarmos nossa aula da lição dos jovens, onde estaremos estudando a lição de número 3, tá? Que tem como tema um coração protegido. Tá? O que é o coração na Bíblia? O que significa essa palavra? Qual é o sentido dela? São coisas que nós vamos estar falando aqui na lição de hoje. Então, antes de mais nada, darmos continuidade, eu te peço aí que você possa curtir nosso vídeo, compartilhar, e também você que não é inscrito no nosso canal, possa também nos dar a honra de se inscrever no nosso canal aí para que a gente possa continuar a produzir vídeos como esse, que, como eu digo, sempre tem como objetivo ajudar principalmente nossos irmãos aí, professores da Escola Bíblica Dominical. Como dito, sem mais delongas, nossa lição tem como tema um coração protegido, tá? A leitura ou texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 4 do versículo 20 ao versículo 23. Mas assim como na lição passada, eu também sempre gosto de pontuar isso aqui, porque é importante para que o professor possa ter um entendimento melhor. Assim como na lição passada, eu acredito também se faz necessário você fazer uma leitura de todo o capítulo 4, tá bom? Apesar que ele aqui vai dividir aqui o texto em perícopes ou em unidades literárias, como eu expliquei na aula passada, tá bom? O bom dessa lição que eu estou observando é que o autor está procurando dividir o texto bíblico. Vocês podem perceber isso. Isso é bom. Isso é bom porque ele está estudando a passagem. Ele não está colocando tema por colocar. Não é uma lição, como é que eu poderia dizer, apenas temática. É uma lição que ele, até o momento, pelo menos, ele tem observado isso, ele tem procurado estudar o texto que ele coloca como o texto bíblico da lição. Isso é bom porque, além de nos fazer aprender acerca da palavra de Deus, tá? Nós também aprendemos como dividir um texto, como a gente pode colocar os temas, principalmente para quem é pregador. Bacana? Dito isso, vamos logo aqui para a lição. Hoje ela tem 4 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre o conceito bíblico de coração. Tá? Essa palavra coração, no Ocidente, ela tem uma ideia sempre no campo muito romântico, né? Se a gente for observar, tem muitas canções, muitos poemas e tal sobre coração. Mas no lado do mundo bíblico, na região bíblica, podemos dizer assim, dentro da Bíblia, em especial o Antigo Testamento, onde está o livro de Provérbios, nós vamos aprender que essa palavra coração, ela não tem nada a ver com romance, não tem nada a ver com canções amorosas. O primeiro subtópico fala sobre compreendendo Provérbios 4. Por isso que eu disse, é importante nós lermos todo o capítulo 4. Não vou fazer isso aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas observe que aqui na lição ele vai fazer uma divisão. Você, professor que tem a lição, vai perceber que ele faz uma divisão lá do capítulo 4, começando do versículo 1 até o versículo 23. Tá? Ele fala assim, no capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho. Se você ler lá a passagem, você vai observar que lá tem como se fosse um pai, tá, falando para um filho. Sempre lembrando que nós estamos tratando de Provérbios. E Provérbios é um livro poético, tá bom? Então, ele divide aqui da seguinte forma o texto bíblico. Do versículo 1 ao versículo 9, ele vai dizer que o texto fala sobre a escolha entre 2 caminhos. Do versículo 10 ao 19, ele vai tratar sobre o apelo e a pureza do coração. E do 20 ao 27, nessa lição, ele vai falar, nos deteremos na última sessão, da 20 a 27. Então, se eu fosse pregar essa passagem usando esse modelo, então a minha pregação ela teria 1, 2, 3, 4 tópicos, né? 4 tópicos, onde cada tópico ele vai trabalhar um assunto diferente. Então aqui ele está apenas dividindo o texto bíblico. Isso aqui é importante, é interessante, tá bom? Porque nos ajuda aí a aprender a fazer a leitura bíblica por parte, tá bom? Já o segundo subtópico, ele entra na questão do coração. Aqui vai entrar uma palavra hebraica, né? Tem a palavra hebraica para coração,
Eu acredito, eu não sou muito bom de hebraico, mas eu acredito que a pronúncia, tá? A pronúncia dessa palavra, você pode depois pesquisar na internet melhor, mas a palavra aqui hebraica para coração é levavi, levavi. Eu creio que é assim que se pronuncia. Você deve estar, mas se não seria mais correto ler lebabi em português? Eu estou lendo assim, levar, porque esse BH no hebraico, quem já estudou a língua hebraica, vai lembrar que o B e o H no hebraico ele tem um som de V na nossa língua. Então por isso eu estou lendo dessa forma, levavi, ou eu não sei se o correto é levabi, tá? Mas eu sei que o B e o H ele tem um som de V. Inclusive, em em outros dicionários, aqui ele colocou uma forma dessa palavra, mas em outros dicionários da língua hebraica, a palavra coração lá, ela aparece de uma forma bem menor, como por exemplo a palavra leva, leva, leva. E essa palavra, inclusive, o pastor Severino Pedro da Silva, nesse livro, que é bem antigo, tem uma versão até nova dele, é O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Tanto ele, como também no dicionário aqui, Weiner, o dicionário Weiner, tá? Deixa eu ver bem aqui a palavra, bem aqui, só para vocês terem uma ideia. Coração, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa palavra. Coração, tá bem aqui, ó. Coração, achei. Aqui tem coisa sobre essa palavra, ó. A palavra leve. Você pode observar, eu não sei se vai dar para você ver aí. Eu vou botar aqui o dedinho, tá bem aqui na câmera. Eu vou tentar focar. Não sei se vai dar para ver, mas observe que eu tenho aqui apenas 3 letrinhas. Leve. E significa coração, mente, meio. Tanto o Weiner como também o pastor Severino Pedro e outros mais vão dizer que essa palavra ela é riquíssima em significado, tá bom? Onde eu entrar na lição, o Weiner vai me dizer que coração, isso no Antigo Testamento, tá, gente? Apesar que no Novo Testamento lá o termo lá é cardia, o termo para coração lá é cardia, mas me parece que o significado, a ideia é basicamente o mesmo. E essa palavra coração, ela está muito ligada à parte central do homem, à parte interior do homem. Na Bíblia, no caso, na Bíblia, está muito ligado com a parte, o interior, a parte da alma do homem. Mas não é só isso. Ele vai colocar aqui, ó, que essa palavra, ela pode também na Bíblia apareceu como uma representação do órgão humano. Ela pode também se referir à parte interna ou meio de algo, como é o caso de Provérbios, que a ideia aqui é que seja concentrado no meio da vida, né? Ela também pode aludir ao homem interior, pode falar da parte interior do homem, a parte subjetiva, a parte espiritual do homem, e assim por diante. Essa palavra, ela é riquíssima em significado, riquíssima. Por isso que o autor da lição, ele vai dizer que essa palavra, ela engloba, né? Ele vai dizer a palavra em questão, ela engloba coração, mente e ser interior. Ela pode ser na Bíblia, ela pode ser a minha parte interior, a minha parte espiritual. Ela pode ser uma referência à minha mente, tá? Como ele coloca aqui, a minha mente, tá bom? E também pode parecer também relacionado à questão de uma pessoa. Às vezes o coração também, na Bíblia, ele pode ser usado para falar de pessoa, contar como pessoa. E como é que a gente faz, Silvio, para saber qual desses significados é o mais apropriado? É aquela regrinha básica, professor, que a gente sempre diz. Você deve ler o contexto em que a palavra está inserida. Como eu sempre digo, a gente quando faz estudo de uma palavra e busca lá o significado dela, a gente está apenas fazendo uma parte do trabalho. É importante, muito importante, após a gente buscar o significado da palavra, encontrar ela tudo direitinho, tentar buscar o seu contexto. Tá? Então é importante, meus amigos aí, buscarem um contexto da palavra. Então, no caso de Provérbios, capítulo 4, eu acho que está muito claro
quando o autor, vou aqui ler aqui o capítulo 4, vamos lá ler aqui o capítulo 4 de Provérbios, uma parte, só para a gente ver se encaixa essa ideia de interior. E um dos significados da palavra é o interior, é o centro, né? Centro do homem. Capítulo 4 aqui, ele fala assim: ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, eu, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Então, eu acredito que essa expressão, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, nesse caso aqui, pelo contexto, ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo: meu filho, apegue-se às minhas palavras com todo o teu entendimento, com toda a tua força interior. Então aqui, certamente, ele não está falando aqui do coração como um órgão do corpo humano que bombeia sangue para todo o corpo. Então tudo vai depender, resumindo, o significado da palavra, tudo vai depender do contexto em que ela está inserida. Nesse caso, aqui em questão do capítulo 4, nós estamos falando da parte interior, da parte central, do centro do ser humano, porque na literatura, na teologia judaica, o coração tem muito essa ideia. A gente vai ver aqui até na lição, inclusive tem até aquela passagem de Jesus que é do coração que emana, do coração que sai, uma série de coisas, ok? Então eu espero que isso possa ter clareado um pouco aí a sua compreensão. Mas ainda aqui na lição, no tópico sub 2, ele fala ainda: então, podemos dizer que na Bíblia o coração ganha uma amplitude na relação entre pensamento, emoção, sentimento, vontade, ação. Não por acaso o Senhor Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Ou seja, ele está dizendo aqui que essa parte interior, representada pela palavra coração, ela é ampla, tá? Por isso que ele fala aqui: então podemos dizer que na Bíblia o coração ele ganha uma amplitude na relação entre pensamento. Antes do pensamento, antes de eu pensar, existe uma fonte interior. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Antes de uma determinada emoção, existe uma fonte interior. Antes de um determinado sentimento, existe uma fonte interior. Antes da vontade e da ação, existe uma fonte interior, tá? Então, nota-se que isso aqui é uma parte vital da vida humana. E como o próprio texto vai falar, aqui, se não me falha, deixa eu só lembrar aqui, é no versículo 22. Olha o que é que o texto de Provérbios fala sobre essa questão. Como isso aqui é importante a gente entender. Olha como é importante. Versículo 22, que está na lição, fala assim: porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Ou seja, se desse interior, né, desse centro, emanar algo positivo, positividade daqui de dentro, então todo o meu corpo, todo o meu ser, ele será irradiado de bênção e eu terei o quê? Vida. É por isso que a lição, é importante aqui destacar, que o homem, ele foi atingido pelo pecado, tá? E o pecado, ele afetou tanto a parte material, a parte física humana, como também afetou a nossa parte espiritual e também, claro, a parte do interior do ser humano. Logo, por isso que a Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso. Por que ele é enganoso? Porque ele está debaixo de maldição, ele está contaminado pelo pecado. Mas a partir do momento que eu passo a ter uma vida em Cristo, passo a viver em Cristo, e o Espírito Santo, ele de fato, ele guia esse meu interior, então o meu coração, ele vai começar a acompanhar, guiado, é claro, pelo Espírito Santo, porque de mim mesmo não vem nada de bom, a produzir bons frutos. E aí a gente pode dizer com toda certeza que aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito
ele passa a ser refletido em nossas vidas. Ok? Então esse é o primeiro tópico, ele tem como objetivo falar sobre o coração, lembrando sempre que o coração aí na linguagem bíblica tem vários significados, como eu coloquei aqui. É importante você falar esse fator, mas o importante é levar eles a entenderem que essa palavra ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto, tá? O segundo tópico fala sobre o pensamento. E aí o tema é protegendo o pensamento. Como é que você faz para proteger o pensamento? O que é pensar, gente? Pensamento, é uma boa pergunta, né? Eu acho que seria interessante você começar esse tópico perguntando para a sua turma o que é pensamento, o que é pensar. E o autor da lição fala que o sábio inicia o versículo 20, né? Dizendo as seguintes palavras: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. E ele vai dizer aqui, atenta para as minhas palavras, né? Que o versículo 21 exorta, guardas no meio do teu coração. Novamente a questão do coração. Essas palavras que o pai está dizendo para o filho, para ele guardar dentro do coração. Observe que ele não fala aqui dentro do entendimento. Eu sempre estou frisando isso. Porque entendimento aqui tem muito a ver com a questão do nosso intelecto, tá bom? E a Bíblia, ela nos ensina que a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso interior, dentro desse coração, aonde é o centro. Como eu acabei de falar, é como se emanasse todas as linhas de decisões que nós vamos tomar. Então, por isso que é importante estar dentro do centro do coração a palavra do Senhor, e não só uma questão de entendimento. Por quê? Porque o entendimento, ele é bom, mas pode ser que nós venhamos ter apenas um conhecimento cognitivo, informativo. Tipo, um exemplo. Eu sou bom de Bíblia. Em que sentido? Eu tenho na minha mente memorizado mais de 5.000 versículos. Eu sou bom de hermenêutica, eu sou bom de exegese, eu sou bom de interpretação bíblica. Então, isso é uma pessoa que, de fato, ela tem qualidades. Mas essas qualidades cognitivas, tá? Elas não conseguem influenciar a sua vida. Por quê, Silvio? Porque, na verdade, o que influencia a nossa vida para melhor não é a informação. Claro que é bom, tá? Mas é o que emana de dentro para fora. Ou seja, uma vez que as palavras estiverem aqui, ó, guardadas dentro do nosso coração, tudo em nossa volta começará a ser transformado, impactado. Por isso que ele fala aqui, ó. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denota uma atividade que abrange o processo racional de pensamento. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Esse trabalho de processar o pensamento tem a ver como selecionar o que será o centro da atenção do pensamento. Agora veja bem, se o meu coração estiver completamente corrompido, se o meu coração ele estiver totalmente dominado por desejos inconcebíveis, desejos ruins, como é que eu vou tomar uma decisão correta? Você pode prestar atenção que as pessoas que tomam decisões erradas, que tomam decisões ruins e que o tempo todo estão praticando coisas para machucar o outro, para prejudicar o outro, você pode observar como é que está o seu coração, como é que está carregado o seu coração. Por isso que o Provérbios ele fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. E o versículo 21 ele fala, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Não é no meio da mente, não é no cérebro, é no meio do coração. Ok? O segundo subtópico responde à pergunta que eu fiz. Ora, como proteger o pensamento? Como é que se faz para proteger o pensamento? Ele vai dizer aqui, essa era uma preocupação dos cristãos primitivos e dos cristãos dos primeiros séculos. Para trilhar uma vida de santidade, é preciso proteger o pensamento. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, 9, é muito conhecido esse texto. Parafraseando essa passagem de Paulo, ele diz que devemos sempre estar pensando naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que realmente é positivo. Ele fala que nestas coisas, nisso, ocupai o vosso pensamento. Agora, veja bem, professor, e aí é bom você fazer isso bem em sala de aula, porque o que está acontecendo hoje? Essa geração de jovens, observa que alguns têm uma mente, um pensamento
às vezes fraco, é o tempo todo pensando coisas negativas. Mas a pergunta que nós devemos fazer para eles é o que tem levado eles a pensar dessa forma. Eu acho até interessante esse subtópico, você perguntar, gente, por que, qual é a opinião de vocês? Faça uma seguinte pergunta, qual a opinião de vocês em relação à juventude de hoje, que a gente observa que muitos têm vivido uma vida de depressão, ansiedade, vivendo doenças de todo tipo, como a lição no domingo passado falou sobre uma série de fobias, ou seja, uma série de medos. Por que esse pessoal tem andado tanto assim? E detalhe, não é só gente do mundo, não. Gente dentro da igreja também a gente observa que tem andado dessa forma. Então, o que tem levado o pessoal a pensar a viver esse tipo de problema? E aí a resposta, com certeza, tudo começa no pensamento, gente. Tá? É como as pessoas pensam. O pessoal sempre fala que o campo de batalha do homem começa na mente. Então, se você perder a mente, perder o seu controle mental, acabou. Você pode ser a pessoa mais bonita que for, você pode ser a pessoa mais rica que for, você pode ser a pessoa mais forte que for, mas se você perder aqui, ó, o campo de batalha, que é a mente, já era. Então, por isso que isso é preciso a gente ensinar os nossos alunos e até nós mesmos, que isso aqui é importante, levar as pessoas a entender que a gente precisa conservar a nossa mente. E uma das formas, como ele coloca aqui, que a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. Se a gente começar, irmãos, realmente a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, a estudar a Bíblia, mas ler a Bíblia não só por ler, ler a Bíblia com fé, com oração, com santidade, sabe? Ler a Bíblia com piedade, começar realmente a crer naquilo que a Bíblia fala. Eu acredito que a tua mente, a minha mente, a nossa mente não encontrará espaço para esses inimigos. Mas se eu não leio a Bíblia, isso aqui é muito importante você frisar isso para os alunos, se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na Bíblia, então a minha mente ela fica fragilizada, porque a partir do momento, lembre-se sempre, a partir do momento que você se torna um cristão, você começa a ter uma série de batalhas. E são muitas as batalhas que um cristão passa. São elas batalhas com o mundo, são elas batalhas com o mundo espiritual, que é o mundo caído, e com nós mesmos. Dentro de nós existem inúmeros defeitos, inúmeros pensamentos negativos, que só podem ser combatidos com a meditação da palavra de Deus, tá? Então esse foi o segundo tópico da nossa lição. O terceiro tópico fala protegendo os sentimentos e as emoções. Inclusive ele vai fazer aqui uma diferença entre sentimentos e emoções. Os versículos 22 mostram que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. O versículo 24 descreve a sabedoria que traz a retidão à boca e virtude aos lábios. Vamos ler aqui, versículo 22 do capítulo 4, ele diz assim, como eu li agora há pouco, né? Olha como é importante isso aqui, ó. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O 24 fala, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, como é que a gente consegue afastar as palavras perversas, né? Como ele fala aqui no 24, as palavras perversas, e ficar longe, os nossos lábios ficarem longe da maldade. Tá? Como é que se consegue fazer isso? Protegendo o coração ou o sentimento. O livro de Provérbios mostra que as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo tem a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Mas qual a diferença entre eles? Ele vai falar aqui que a emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto. Inclusive, ele vai dar aqui alguns exemplos de emoção: ira, tristeza, medo, desprezo, alegria, etc. Então, isso aqui ele vai chamar de quê? Emoção. Tá? E alguns vão dizer que existem emoções positivas e emoções negativas. Negativas porque isso aqui realmente é muito discursivo, né? Por exemplo, uma pessoa, a gente pode dizer assim, será que a ira ela serve para alguma coisa, gente? Será que a ira serve? Em dados momentos é bom, a pessoa está irada, né? Imagina só, se a pessoa não se irar com a injustiça, tá? Se a pessoa não se irar com o que é injusto, com o que é errado. Se todo mundo ficar pacífico, todo mundo ficar realmente
de braços cruzados. Então, eu acredito que até mesmo a ira, tá? Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, claro, dentro de um contexto, não estou falando aqui de um contexto solto, mas em que sentido? No sentido de você buscar uma solução. Não, é claro que a ira, ela tem um tom muito negativo. Que é quando você fala de ira, já pensa em destruição, acabar com o outro, destruir o outro. Não é nesse sentido. Ira no sentido de ser uma emoção, como ele fala aqui, que é uma emoção passageira, mas que leva a pessoa a tomar uma decisão, tá? Assim como a alegria também. A alegria também ela pode ser uma emoção e ela pode ser passageira também. Que a gente sabe que a alegria ela é passageira, ela não dura para sempre. A única alegria que não acaba nos nossos corações é a alegria de Deus. O resto tudo passa. Então isso aí tudo é emoção. Já os sentimentos, ele vai colocar aqui que eles, diferentemente da emoção que dura pouco, né? Porque é como se fosse um fogo assim que, porque a emoção que ele quer passar aqui para nós é como se fosse um fogo assim que ele vem com todo ímpeto, sabe? Ele vem queimando, destruindo tudo. É nesse sentido. Mas já o sentimento não, ele fala que é mais duradouro. E aí ele vai usar alguns exemplos aqui de sentimento, como o amor, a gratidão, a compaixão, a felicidade, né? A decepção, solidão, são sentimentos que eles duram mais. Assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito. Mais uma vez, assim como lá na questão do entendimento, do pensamento, como é que eu posso fazer com que o meu pensamento ele seja o tempo todo bom e isso possa produzir ações boas em relação lá com o centro do coração. Aqui ele vai trazer um exemplo muito bom, que é a ideia de que eu preciso do fruto do Espírito para que eu possa controlar. Imagine só, por exemplo, eu estou com uma emoção de ira, estou muito irado, estou muito zangado, a ponto de fazer uma besteira. Mas se eu começar a cultivar o fruto do Espírito, essa minha ira ela vai ser controlada. E com o passar do tempo eu vou aprender a conviver com essas situações de uma maneira sábia, de uma maneira madura. Não é dizer que agora porque eu tenho um fruto do Espírito eu vou aceitar todas as coisas. Não é essa a questão. Mas é que a partir do momento que eu tenho um controle, como alguns dizem, alguns estudiosos sempre falam, né? Que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em mim. E se você for observar Cristo e o seu ministério, as suas palavras, os seus ensinamentos, o seu dia a dia, Jesus ele amava, Jesus também corrigia quando necessário. Jesus era manso, mas também quando necessário também às vezes ele era duro, principalmente com aquilo que era errado, ok? Aí nós temos aqui emoções e sentimento protegido, né? Que é o segundo subtópico, ele fala: as emoções não são mais. Isso aqui, ponto. Viu que eu falei agora há pouco? Eu falei da ira, tá? Então, alguém diz: você está dizendo que ficar irado é bom. Não estou dizendo isso, estou dizendo que isso pode servir em um dado momento, dependendo da circunstância e dependendo também da maturidade com que a pessoa tem para usar aquilo dali. E eu achei muito importante esse subtópico 2 do capítulo 3, quando ele fala emoções e sentimentos protegidos, quando ele fala as emoções não são mais. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Então, o medo vira pânico. A tristeza, isso aqui é importante, o medo vira pânico. A tristeza vira depressão. A ira vira cólera. Porque há uma diferença entre uma pessoa irada e uma pessoa colérica. Uma pessoa irada, ela está com aquele sentimento raivoso ali, aquela zanga. Mas o colérico, ele é destruidor. Ele chega realmente para destruir tudo. Logo, o pecado jaz em nossa porta. Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Citando aqui o exemplo lá de Caim, quando ele matou lá o seu irmão e Deus falou essa palavra para ele, que o pecado jaz na porta do coração dele. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou de protegê-las é cultivando sentimentos virtuosos
cuja porta de entrada é o amor. Aí vai citar aqui 1 Coríntios 13 e outros textos mais aqui. Mas só para apontar um pouco mais, que eu já falei bastante sobre isso aqui, veja que eu achei interessante que ele fala isso aqui, ó. A emoção não é ruim, mas se a gente não tiver cuidado, a tristeza, ela pode virar uma depressão. Silvio, é bom ficar triste? Claro que não é bom. Mas mesmo quando a gente está triste, essa emoção considerada ruim, eu sei que é, mas a gente aprende. Imagine só, uma pessoa te decepcionou, você ficou triste. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai se enfiar debaixo da cama? Aí eu estava, por exemplo, você que é jovem, eu estava namorando com alguém, eu estava, me largou, não me trocou por outra pessoa, o que tu vai fazer? Ficou triste? Ok, claro que fica triste, a gente fica chateado, fica magoado. Mas o que você vai se meter debaixo da cama, vai se esconder numa caverna? Não deixe que essa tristeza, ela passe para uma outra fase, como ele coloca aqui, uma depressão. Porque aí sim vira um problema. Quando a pessoa ela está nesse estado de depressão, aí o problema é sério. Por isso aqui no início da lição aqui, professor, isso é importante, tá? A gente observa que é muito enfatizada essa questão do centro do coração. A importância do coração, ele está realmente dominado por Deus. No caso, dominado pela palavra de Deus para que as decisões possam ser tomadas. Olha, uma pessoa que tem Deus na vida, uma pessoa que tem Jesus no coração, se ela sofre uma decepção, seja qual for ela, ele tenta buscar a resposta em Deus. Ele toma decisões com base em Deus. Ele vai pelo caminho, né, com base em Deus. A gente vê que Davi, por exemplo, a Bíblia fala que Davi, ele, quando pecou lá e tudo, né, e aí a criança lá, fruto lá do relacionamento do pecado dele, uma situação ruim, morre, não morre, e aí ele foi, se trancou, foi jejuar, foi orar, e certamente ali ele chorou, ele buscou a Deus, depois deram a notícia que tinha morrido, ele pegou, levantou-se, lavou, tomou seu banho e foi, né, viver, foi continuar a vida. E as pessoas ficaram assim meio que, como é que eu poderia dizer, ficaram perplexas, né? Mas aí o entendimento que ele deixou foi, enquanto estava ainda vivo, tinham que se fazer, orou. Depois de morto, fazer o quê? Então, a mesma coisa a gente pode extrair do exemplo da vida para nossas vidas. Em situações que já está triste, beleza, eu trouxe a tristeza, ok, então, mas o que eu posso fazer? Se a pessoa não me quer, se a pessoa ela não quer relação comigo, eu não posso me acabar, não vou me destruir. O mundo é tão grande, existem tantas pessoas, então para que ficar sofrendo por alguém? E aí entra até brincadeiras à parte, as canções aí, ninguém é melhor do que ninguém é tão insuperável. Então, vida que segue, toca o barco e deixa esse negócio de lado, porque senão você vai acabar gerando uma depressão enquanto o outro está lá vivendo de bom. E a gente tem visto muitos casos de pessoas tirando a sua vida, né? Porque quando chega no estado de depressão, a pessoa precisa de um acompanhamento muito cuidadoso, muito sério, e às vezes nem sempre a família tem condição de estar ali junto. E aí acontece o que a gente vê aí, infelizmente, de algumas pessoas. E para fechar, nós temos aqui o quarto e último tópico, que fala sobre a nossa vontade. A vontade e as saídas da vida. O versículo 23 da lição, sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do coração, gente. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no nosso coração. Tudo vai depender. Então, dica, conselho bíblico: guarda o teu coração. Pega o teu coração e entrega na mão do Senhor. Sempre faça uma oração: Senhor, seja o centro do meu coração. Senhor, toma conta do meu coração, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Toma conta. Para justamente você poder emanar coisas boas. Porque uma vez que um coração ele não presta, o coração está corrompido, você vai emanar coisas que não prestam. Tá? E por último ele fala, vontade protegida. Romanos 8 nos ensina aqui, a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo que glorifica ao Senhor Jesus. Então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito
e fazer as coisas do Espírito. Em outras palavras, nós somos o quê? Cristãos, nós nascemos de novo e a partir do momento que nós nascemos de novo, nós passamos o quê, gente? A ter o Espírito Santo como nosso guia, tá bom? E aí, como diz Paulo em Romanos, o Espírito, ele nos guia para aquilo que é vida. A lei, ela nos guia para o que é a morte. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para as coisas de Deus. O pecado sempre vai nos conduzir para as coisas da morte, para as coisas erradas. Tá bom? Então, essa é a nossa lição, uma lição muito boa, muito legal. Espero que você possa ter aí uma aula abençoadora, uma aula gratificante, que Deus possa te ajudar, dando graça, conhecimento e que você possa ter muito sucesso aí com seus alunos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.